Bem-vindos ao Casa Comum, nosso espaço à quarta-feira com Mariana Vera da Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos, hoje temos o Duarte à distância connosco neste espaço. Vamos aos temas nacionais, começamos, Duarte Pacheco, pela evocação de Pinto Balsemão, um militante distinto do seu partido, militante número 1, de resto, mas numa biografia marcante na política nacional e não só, obviamente também na comunicação social. Muitos comentários ouvimos naturalmente nas últimas horas em relação a Pinto Balsemão e aqui o meu desafio é que ambos evoquem algum aspecto que considerem particular relevância em toda esta biografia extensa de Pinto Balsemão em Portugal. Duarte, comece por si. Muito obrigado, uma boa tarde. É uma notícia triste e que mostra também a relevância que Pinto Balsemão teve para a sociedade portuguesa, a consternação que foi sentida nos mais diversos setores, quer da política, quer da sociedade. Quando morre alguém, todos podemos ficar sensibilizados para o facto. Mas aqui há mais do que isso, e isso mostra a relevância que ele teve na sociedade portuguesa, sobretudo pelo seu aspecto visionário. E pedindo para a contar algo mais pessoal, eu tenho dois casos que posso partilhar convosco. Um é uma carta que ele me entregou, manuscrita, um papel manuscrito, que foi o seu primeiro discurso quando foi a Torres Vedras em 1974. É um documento precioso, porque hoje podia ter subscrito não por uma pessoa do PSD, mas por alguém da CDU ou até mais à esquerda, porque toda a linguagem era muito marcada pela época. E isso, eu pretendo rir com ele, dizer, mas o senhor disse isto? Ele, pois, na altura era o que estava a dar, portanto eu repeti aquilo que era a mensagem, com o seu bom humor. O segundo exemplo foi que eu trabalhei com ele diretamente na Assembleia Magna da Social Democracia, uma iniciativa que foi feita para comemorar os 25 anos do PSD, há 25 anos atrás, portanto, em que debatemos em diferentes capitais de distrito temas relevantes da sociedade. E nesses contactos que eu tinha com ele, eu percebia duas coisas. Primeiro, ele não queria discutir a espuma dos dias. Ele queria sempre pensar mais à frente. E em segundo lugar, ele identificava necessidades que ainda não eram perceptíveis para muitos de nós. Portanto, ele de facto tinha essa visão. Não é à toa que ele quis fundar um jornal independente em ditadura, ou que, perante o monopólio da comunicação social, nomeadamente ao nível da televisão e das rádios, ele foi pioneiro a querer cortar esse muro. Portanto, ele estava, de facto, à frente sempre do seu tempo. E isso é algo que, infelizmente, hoje rareia na vida política portuguesa, e por isso eu estou eternamente grato àquilo que ele nos deu ao PSD e a Portugal. Mariana? Bom, Francisco Pinto Balsemão merece todos os elogios que têm ouvido. Foi primeiro-ministro num momento muito importante. Nós tendemos a assinalar só uma data, mas a transição para a democracia foi um período longo, no qual vários partidos e várias personagens tiveram um papel fundamental. Mas é na criação do Expresso e na forma como criou e manteve, e sabemos que com muitos custos, todo o grupo do Expresso e da SIC, que estão os grandes contributos para os últimos anos. Era um inovador. Qualquer pessoa que conversasse com ele sobre temas relacionados, por exemplo, com a comunicação social nos tempos de hoje, percebia que o conhecimento que ele tinha e a atualidade de todo o seu pensamento sobre esta matéria era muito, muito relevante, e eu não posso deixar de destacar algo que todos aqueles que trabalham com ele e trabalharam com ele destacam, que é o espírito de total liberdade que sempre deu àqueles que trabalhavam no jornal que fundou e na televisão que fundou. Vamos a outros temas desta semana. O relatório sobre o elevador da Glória, preliminar, um pouco mais desenvolvido, foi agora conhecido, com fortes críticas em relação à forma como a manutenção era feita no elevador da Glória, neste ascensor, tendo em conta, e começo por si,
Duarte, aquilo que estava, no fundo, estabelecido ao nível da manutenção do cabo. Há aqui questões que colocam do ponto de vista técnico e, novamente, a questão política em cima da mesa. Desde logo, Duarte, parece-lhe que, por exemplo, a administração da Carris tem condições para continuar em funções e, por outro lado, o que o impacto político tem, nomeadamente, e sempre voltamos a esta questão, àquilo que é a responsabilidade política de alguém que tutela a Carris, como a Câmara Municipal de Lisboa e, no caso, também do seu presidente. Eu penso que a administração vai ser substituída. Foi esse o anúncio que a Câmara Municipal e o seu presidente transmitiu aos portugueses, que não seriam reconduzidos, mas eu preferiria outra coisa. Eu teria feito de forma diferente. Eu teria demitido, se não naquela altura, agora, de forma imediata, a administração. Porque é preciso também dar aqui um exemplo à sociedade de que há responsabilidades que são imputáveis e, ao serem imputáveis, têm que ter consequências. E, portanto, eu teria afastado de imediato a administração. Porque significa que algo, e está provado, não correu bem na gestão da empresa. Mas a Carris disse que nunca teve conhecimento de incumprimento de manutenção pela empresa que prestava estes serviços. Cada administrador tem duas coisas que tem que estar preocupado. Primeiro, quando lança um concurso, tem que analisar o concurso e não ser mero notário. E muitas vezes aquilo que acontece é que os serviços apresentam os documentos e dizem que tem que ser assim, e as pessoas não têm espírito crítico nem liberdade de pensamento para dizer, mas porquê é que tem que ser assim? E pode não ser de outra forma. E muitas vezes os administradores, também para não serem responsabilizados, limitam-se a pôr notário naquilo que os serviços dizem. Mas depois tem que fazer o acompanhamento. Tem que fazer o acompanhamento para assegurar que a execução é real. Não é não fazer nada e deixar as coisas rolar e depois, lá mais à frente, lamentar-se a dizer que não tinha conhecimento. Não. O conhecimento e a monitorização de todos os contratos têm que ser permanentes e constantes. É para isso que nós pagamos a uma administração. Caso contrário, que estavam lá estar, estavam lá só os serviços. E isso significa que eles falharam efetivamente. E quanto a Carlos Moedas, Duarte Pacheco? Carlos Moedas não fica bem na perspectiva que não responsabilizou como deveria responsabilizar automaticamente a administração da Carris. E ao não o fazer, acaba por ser absorvido também pelo facto de haver, no mínimo, incompetência na gestão desta empresa e no facto de as coisas terem acabado como acabaram, com 16 mortos. Mariana, relatório intercalar do acidente do Elevador da Glória. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que o relatório é muito impressionante. É muito impressionante na fragilidade que aponta, quer à empresa que presta serviço à Carris, quer mesmo à Carris, nas suas incapacidades técnicas de acompanhamento e de especialização naquela área concreta, ou seja, nos funiculares. E é impossível ler aquele relatório e não ficar impressionado com a fragilidade de todo aquele edifício relacionado com a manutenção. Aquilo que lhe é descrito é grave durante mais anos do que o mandato de Carlos Moedas, mais anos até do que o mandato de Fernando Medina. Aquilo que ali está descrito é um processo muito longo de degradação de uma empresa para a qual é necessário olhar rapidamente. Já agora, para outras empresas onde a descapitalização que aconteceu em alguns anos no nosso país... Mas a Mariana articula a descapitalização da Carris? Não, a descapitalização aqui eu não digo financeira, é que durante alguns anos na nossa vida coletiva as pessoas foram saindo e não foram sendo substituídas, e a fragilidade que isso traz à forma como passamos conhecimento, em particular em serviços tão específicos como são aqueles funiculares, é grave e, quanto a mim, está descrita de uma forma muito impressionante, pelo menos a mim impressionou. Relativamente a Carlos Moedas... Antes disso, a administração da Carris tem condições para continuar? Não, eu vou falar de Carlos Moedas face... Okay. Porque o que é incompreensível na declaração de Carlos Moedas é ele dizer que, e isto é um facto, que o relatório identifica falhas bastante graves e a conclusão que tira é não reconduzir a administração.
coisa que aliás nunca poderia fazer porque nem sequer tem maioria absoluta e a administração é nomeada pela Câmara, no seu conjunto e não apenas pelo Presidente. E portanto, não, ao reconhecer as bastantes falhas, não vejo como é que é possível não haver uma demissão da administração e com muita sinceridade não vejo como é que é possível a administração considerar que tem condições para manter-se. Dito isto, é fundamental que se prepare neste momento um fortalecimento de uma empresa tão importante como a Carris, porque desse ponto de vista o relatório é realmente muito, muito crítico, identifica uma fragilidade institucional que precisa de ser corrigida. Mas o debate político vai continuar, quer dizer. Eu percebo e já sabemos, era talvez um bocadinho menos do que do que no período imediatamente anterior às eleições, mas nós também temos que ser capazes de distinguir dois problemas. Um é a dimensão política, já falámos sobre ela, assumindo o que assume, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não tinha alternativa a afastar aquela administração e eu acho que alguém que é de uma administração e lê aquele relatório não tem quaisquer, não sabia, quer dizer, se soubesse então não era preciso fazer relatório, era outra a natureza do problema. E depois é preciso perceber porque é que estas falhas aconteceram e procurar corrigir, porque nós não podemos ter a Carris, agora também com a Carris Metropolitana, com aquelas fragilidades e isso precisa de ser resolvido e rapidamente. Duarte, vamos à proposta aprovada no Parlamento, a proibição de utilização em espaços públicos de roupas destinadas a ocultar ou obstaculizar a exibição do rosto. É o caso, naturalmente, aqui mais conhecido como digamos, a lei da burca, digamos assim, que foi aprovada no Parlamento. Foi uma proposta apresentada pelo Chega, com votos a favor do PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP. Quer no seu conteúdo, quer sobre o agendamento do tema, que notas toma o Duarte em relação a isto? Olha, eu distinguia o texto que está proposto daquilo que foi o debate. Pelo seguinte, o texto baseia sobretudo em questões de segurança. E isso sim, é um tema premente da sociedade portuguesa que merece ser refletido. E quando fala é a cobertura do rosto no seu sentido mais lato. Pode ser gorros, por exemplo, em que só se vê os olhos e que muitas vezes nós vemos pessoas completamente encapuçadas nessa vertente. Isso, sim senhor, faz sentido que se proíba toda a cobertura do rosto, onde a burca estará incluída, mas sem ser uma coisa exclusiva para isso, mas para todos, tendo em conta todas as formas que escondam o rosto, porque isso, por razões de segurança, deve ser assim. Outra coisa foi depois o debate. É que o debate misturou os direitos das mulheres, misturou problemas religiosos, algum xenofobismo mesmo. Quer dizer, e isso é que não faz sentido nenhum, porque não é para se proibir, ninguém invoca isto, ou pelo menos não pode ser invocado, deixar uns andar com o rosto destapado e só as senhoras que usarem burca é que não podem. Não. Portanto, a partir do momento em que não é uma coisa dirigida a um grupo, mas é à sociedade como um todo, não faz sentido fazer-se o discurso que se fez no Parlamento, sinceramente, e depois na sociedade logo a seguir. Porque dava a ideia que estávamos a direcionar exclusivamente, e os autores promoveram isso mesmo, que é isso que lhes interessava, naturalmente, estavam a conduzir precisamente por uma questão religiosa. O Duarte votaria a favor? O texto como está, sim. Como digo, não o debate. E, naturalmente, disponível para fazer melhorias durante a especialidade, como acontece sempre no Parlamento. Porque, como digo, o texto é uma coisa, o debate é outra. O debate é enviesado não pela comunicação social, mas pelos próprios autores do projeto, e sendo esse o seu fim. Agora, isso não significa que o que está escrito é o que vale, não é o debate parlamentar, e o que está escrito é muito diferente daquilo que foi o debate. Mariana votou contra. Votei contra. E então? Aquilo que eu queria destacar é que isto faz parte de uma estratégia hoje já muito clara de ocupação de uma agenda com temas desta natureza, impedindo o Parlamento, na minha perspectiva, de se dedicar àquilo que são os problemas principais do país. Aliás, logo nessa noite, ou na noite seguinte, o CDS deu entrada de um projeto para proibir as instituições públicas de hastear bandeiras ideológicas ou reivindicativas. E, portanto, tudo isto é uma estratégia muito típica, muito conhecida,
de nos manter sistematicamente a falar de temas que não são os temas centrais, que não existem nas dimensões e com a frequência com que aqueles que os propõem falam, que têm outras maneiras de ser abordados, nomeadamente nas dimensões de segurança, porque já hoje há múltiplas situações em que a pessoa é obrigada a, enfim, destapar o véu, descobrir o seu rosto, etc. Porquê que votou contra, Mariana? Porque aquilo não pode ser visto num contexto distinto daquele em que existe, que é um ataque aos estrangeiros, aos diferentes, e foi isso mesmo que o debate permitiu ver. São estratégias de intoxicação do debate público que nos fazem sistematicamente desviar-nos do essencial, e não é a primeira. Nós passámos muitas semanas, felizmente não aqui, mas em muitos espaços de comunicação, a discutir o tema do Odair Muniz e da forma como o Odair Muniz teria sido morto por transportar uma arma branca. Foram dias e dias de discussões sobre a insegurança nos bairros da área metropolitana de Lisboa, e de repente, à medida que vamos descobrindo que aquilo que aconteceu não foi nada do que foi relatado... Está em julgamento, começou hoje. Certo, mas total vazio na comunicação. É que também não tinha sido julgado quando ocupou o espaço noticioso. Total vazio comunicacional. E, portanto, é preciso procurar desintoxicar o debate político, e eu não sou capaz de fazer aquilo que o Duarte aqui sugere, que é distinguir o texto da razão pela qual ele é apresentado. Temos 1 minuto para cada um para uma réplica neste tema. Duarte, quer começar? Muitas vezes nós temos, de facto, debates no Parlamento que qualquer cidadão fica horrorizado e, eu repito, este debate, eu compreendo que as motivações que estiveram por trás do autor do projeto fossem condenáveis, mas depois, de facto, o produto que ele entregou não o era. Já agora, sobre a questão... Mas era muito bandeiras, duvidoso do ponto de vista técnico, isso era. Por isso é que falei em melhorias, mas a filosofia de assegurar a segurança dos cidadãos em forma genérica parece-me um bom princípio. A questão que a Mariana colocou do projeto do CDS, permita-me só, eu nem passava pela cabeça que instituições públicas hasteassem bandeiras partidárias ou de qualquer outro tipo de situações, ou ideológicas. Um hospital, um quartel dos bombeiros, uma Câmara Municipal, a bandeira de Portugal, do município, da freguesia, da própria instituição. Agora, não as outras. Nem passar pela... Penso que o CDS deve estar a referir-se às bandeiras chamadas arco-íris, digamos assim, em relação a matérias LGBT+, pelo menos. Duarte? Ok. É isso. Okay. O único propósito daquela lei é que no próximo 17 de maio nenhuma instituição pública, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, possa afixar possa colocar num mastro essa bandeira. E o que é que o Duarte pensa disso? Se ficarmos com os marcos institucionais é uma coisa, pode pôr um marco ao lado onde pode a cada momento hastear a bandeira que interessa para um determinado evento ou para marcar uma determinada data. E resolve-se o problema. Duarte, mas esta questão da burca é, de facto, como a Mariana diz, uma questão também, no fundo, mais um ataque aos estrangeiros ou à ideia de hostilidade em relação aos estrangeiros? Quer dizer, o tema ter sido trazido, sinceramente, eu, ouvindo o debate, e eu ouvi, dá para perceber que havia ali, claramente, a linha de estratégia de afirmação do Chega, que sabemos que tem no seu discurso os imigrantes como um alvo privilegiado. E que isto se insere nessa campanha de crítica, de condenação do estrangeiro e daquele que vem de fora. Portanto, por isso é que eu digo, quer dizer, o debate é uma coisa. E foi isso, porventura, que os motivou a entregarem o texto. Mas depois, lendo o texto e refletindo um pouco mais sobre a necessidade de segurança na sociedade portuguesa, que também é um facto que não pode ser escondido, podemos encontrar um escrito, uma redação que não choque nenhuma comunidade, mas que simultaneamente proteja a generalidade dos cidadãos. Mariana? O que é difícil é compreender como é que o PSD, assistindo àquele debate e compreendendo essa motivação, alinha com facilidade
votando a favor do projeto. Eu não sou a favor de cordões sanitários absolutos, mas há temas em que, se compreendemos a motivação e mesmo que se entenda que há qualquer coisa a corrigir na lei, entendo que o que os partidos devem fazer é ter o seu projeto onde seja claro e transparente que o objetivo não é um ataque aos estrangeiros, não é um ataque islamofóbico, não é um ataque contra as religiões. A burca não é um instrumento que menoriza o papel da mulher nas sociedades contemporâneas? Naturalmente que sim, e é por isso que a lei proíbe que alguém seja obrigado a vestir-se de forma como de que não queira. A questão não é essa, nem é esse o objetivo daquela lei. O objetivo daquela lei é que as pessoas que assim se vestem tenham medo de andar na rua. É esse o objetivo. Vamos ao tema europeu desta semana. São vários os temas europeus desta semana. Começamos pelo prémio Sakharov, que foi conhecido exatamente esta quarta-feira, a distinguir jornalistas presos, nomeadamente na Bielorrússia e na Geórgia, num contexto em que estavam nomeados, digamos, para a shortlist, digamos, para os finalistas, outros casos, como, por exemplo, os jornalistas e também o trabalho de organizações humanitárias na Palestina. Neste caso aqui, o prémio Sakharov vai para uma área que tem merecido a atenção do Parlamento Europeu, nomeadamente, em particular, na questão da Bielorrússia. Duarte, gostava de ouvir sobre a escolha do Parlamento Europeu. É uma boa escolha. É uma boa escolha. Estávamos a falar há pouco do Dr. Balsemão e da imprensa livre. É precisamente porque aqueles que defendem isso só podem aplaudir a atribuição deste prémio, porque significa que há colegas seus, jornalistas, que não podem executar o seu trabalho em plena liberdade e, se pisam alguma linha, rapidamente são detidos em condições completamente indignas. E isso é inaceitável e, portanto, se não se fala mais, venham prémios como estes para pôr os holofotes nessas situações e percebemos que aqui na Europa, quando nós pensávamos que a democracia era um dado para todo o sempre, que aqui na Europa nós vamos identificando casos de algum autoritarismo, para não dizer ditaduras, que nos recordam tempos passados também em Portugal. No caso da Bielorrússia, um jornalista que está preso há 8 anos, está a cumprir pena de 8 anos de confinamento solitário com rejeição de visitas e de tratamentos médicos, e há uma jornalista georgiana também, condenada a uma pena de 2 anos de prisão, pena efetiva. Ela foi detida por participar nas manifestações antigovernamentais. Mariana, a sua perspectiva da distinção? A minha perspectiva é semelhante. No momento em que nós vivemos, a defesa das instituições a nível europeu deve estar na ordem do dia e, em particular, quando se dirige ao jornalismo. Nós vivemos, creio que tudo pode ser discutido, menos que vivemos num momento de ascensão de autoritarismos. Uma das marcas desses autoritarismos é a perseguição de jornalistas, a proibição da imprensa livre e, ao mesmo tempo, as ameaças que a Europa sente e sentirá nos próximos anos por parte da Rússia, julgo que justificam esta distinção para que, mesmo aqueles que se aproximam mais das ideias de Vladimir Putin, compreendam a prioridade que a Europa e na Europa se dá à imprensa livre e ao jornalismo. Outro tema tem a ver com a Ucrânia. Estamos a virar outra vez a página para um outro conflito. Temos falado muito nas últimas semanas em relação ao Médio Oriente e a Gaza, mas em relação à Ucrânia, nos últimos dias tivemos a possível marcação do encontro que não se concretiza até agora entre Trump e Putin. Ontem foi anunciada uma declaração europeia de apoio à Ucrânia, um tema que vai marcar o Conselho Europeu desta semana. A União Europeia apresentou um plano de paz de 12 pontos. Esse plano de paz implicaria a negociação da governação dos territórios ocupados sem o reconhecimento legal por parte da Europa em relação à ocupação russa, uma proposta que inclui regresso das crianças deportadas e trocas de prisioneiros. Muitos dizem que seria algo que agradaria a Trump, porque haveria um Conselho de Paz que seria
presidido por Trump, que supervisionaria a implementação do plano. Há ainda uma questão jurídica que tem a ver com a utilização dos fundos russos congelados. Duarte, em termos globais, regressamos à questão da Ucrânia. Trump aqui aparentemente a ter mais dificuldades do que tem tido na questão de Gaza e de Israel, depois do encontro do Alasca. Por outro lado, para a Europa é de facto uma questão crucial a definição da Ucrânia. Voltando a este assunto, em que ponto é que o Duarte encontra o processo? Em primeiro lugar, dizer que a Ucrânia e os ucranianos são um povo fantástico. Nós estamos já com 3 anos e meio de guerra, que a Rússia pensava que ia ser umas semanas, que rapidamente ocupava o território, derrubava o governo, etc. A sua resistência, a capacidade de invenção, porque é mesmo invenção, eles construíram praticamente uma indústria de armamento, hoje são pioneiros em drones, a cobertura de redes em estradas para que não sejam afetadas por drones russos, etc. Eles têm sido fabulosos. E só graças a eles, e claro, a ajuda de material que chegou dos Estados Unidos e da Europa, é que eles têm conseguido resistir desta forma. Agora, para o futuro, o presidente Trump, eu acho que todos nós percebemos que o presidente russo, Vladimir Putin, tem um ascenso, quer dizer, tem de facto um poder sobre Trump que o consegue demover de tudo aquilo que ele possa dizer hoje. Basta um telefonema e o Trump fica logo de joelhos perante Putin. Quer dizer, eles adoram-se. Pronto, ok. Mas isso significa que o Trump nunca será o fator de solução. Porque para ele a solução, se porventura que mais fácil para ele poder pôr mais uma medalha ao peito, era entregar a Ucrânia à Rússia e dizer que o conflito tinha acabado. Portanto, não é possível. Agora, a proposta da União Europeia, sim, faz sentido. E já há muito que nós falámos aqui dela, que é ter na Ucrânia algo parecido com aquilo que nós temos em Chipre. Se for ver os mapas da União Europeia, nós temos o Chipre como um todo fazendo parte da União Europeia. Mas nós sabemos que parte de Chipre está factualmente ocupada pela Turquia e criou um Estado que só é reconhecido pela própria Duarte, Turquia. mas não tem havido muita abertura em Bruxelas para repetir o exemplo de Chipre, não só para a Ucrânia, por exemplo, a Moldávia tem também esta situação, a questão da Transnistria. Claro, mas ainda não estamos neste base de ocupação estrangeira. Agora, aqui há claramente uma ocupação estrangeira. Quer dizer, ou avançamos com força e damos todo o material de guerra e homens para o combate, para expulsar os russos de forma definitiva do território oficial da Ucrânia, ou então é de facto conceder que vamos parar a guerra nas fronteiras atuais, em que não é reconhecida a sua legitimidade por parte da Rússia, mas fingimos que não sabemos que elas estão a ser ocupadas. Eu duvido que o próprio Putin aceite isso, porque ele provou na Constituição que aquilo, já meteu na Constituição russa, que aquilo é território russo. E, portanto, ele dificilmente vai aceitar qualquer coisa deste género, porque isso obrigaria ele próprio a dar um passo atrás no seu Parlamento e a rever a Constituição recuando. E ele não estará disponível para isso. Antes de ouvir a Mariana, nota apenas que do projeto de conclusões do Conselho Europeu de amanhã, os líderes europeus, no fundo, estabelecem um pedido à Comissão Europeia para apresentar o mais rapidamente possível propostas concretas para envolvimento da utilização gradual dos saldos de caixa associados aos ativos russos imobilizados, em conformidade com o direito da União Europeia e o direito internacional. Os ativos da Rússia devem permanecer imobilizados até que a Rússia cesse a sua guerra de agressão contra a Ucrânia e indemnize pelos danos causados pela guerra. É o que se pode ler no projeto de conclusões. Mariana, é o caminho certo para a Europa ou o único caminho que tem? Bom, é o caminho necessário para compensar a falta de financiamento ou a redução do financiamento por parte dos Estados Unidos e que procura ultrapassar aquele problema de ter o bolo e comê-lo, ou seja, utilizando o rendimento desses ativos congelados sem os confiscar, sem os utilizar propriamente dito. É evidente que quando se olhou para este conflito, nem nos espíritos mais,
confiantes na capacidade da Ucrânia se diria que uma guerra que a primeira vez que aqui a discutimos podia durar 3 dias a entrar em Kiev, chegássemos a outubro de 2025, tendo aparentemente a Ucrânia sobrevivido a mais um verão e depois no inverno tudo muda e há uma espécie de mudança nas grandes capacidades de avanço em função do clima e do frio e do gelo. Mas isso não é eterno e com muitas baixas também para o lado ucraniano. Não é eterno, mas também tem acontecido uma capacidade que aliás a Ucrânia hoje tem e é rara e única, de conhecimento sobre a defesa, por exemplo, face a drones, que se torna um ponto cada vez mais relevante para a Ucrânia e, quem sabe, se para mais de nós, à medida que essa ameaça continua. Julgo que é necessário encontrar alternativas a este financiamento. Tenho sempre, enfim, mais dúvidas sobre estes planos que colocam Trump no centro, embora também compreenda que ou se coloca Trump no centro ou ele não quererá participar de forma nenhuma. Julgo que é muito mais difícil para Trump tomar uma posição sobre esta matéria do que, apesar de tudo, foi sobre o conflito entre Israel e o Hamas. A questão é que a Europa não pode deixar de tentar procurar esse entendimento e um caminho no qual possamos beneficiar daquele espírito de salvador que Trump tem sobre si próprio e que é o que muitos dizem que foi a única coisa que contribuiu para que fosse possível o cessar-fogo, entretanto, negociado. E, portanto, a Europa também precisa de ganhar tempo para ter outra capacidade de se defender e de apoiar a Ucrânia, e este é um caminho. Diga, Duarte. É só dizer que, no caso do Médio Oriente, depois daquele ataque infeliz de Israel ao Qatar, Trump ficou entre 2 amigos. E ao ter 2 amigos, quase que os forçou a se entenderem, obrigando e humilhando até o seu amigo Bibi a fazer um telefonema a pedir desculpa ao emir do Qatar e obrigando o emir do Qatar a pressionar todos os membros do Hamas. No caso daqui da Europa, não é assim. Ele é amigo de um dos lados pura e simplesmente, que é Putin, e despreza o outro, que é Zelensky. Aliás, até responsabiliza a Ucrânia e Zelensky por informações que decorreram na campanha lá atrás, na campanha eleitoral. Mas depois também diz que a Ucrânia ainda pode ganhar a guerra. Isso, quer dizer, se calhar dependeu da hora do dia em que estava, já podia ter acabado de almoçar e, portanto, faz afirmações que, no caso do Presidente Trump, todos nós já percebemos, valem o que valem. Não podemos nem ficar entusiasmados, nem ficar deprimidos com essas afirmações, porque senão a nossa curva andava em altos e baixos de 5 em 5 minutos. E anda. Um bom regresso para o Duarte. Regressamos na próxima quarta-feira aqui a estúdio com Mariana Vera da Silva e Duarte Pacheco. Euronet Plus.